Alunos, na aula passada conhecemos alguns dos pronomes pessoais e hoje vamos ver o que é coesão. Bom, coesão é a estrutura do texto. É quando eu utilizo palavras adequadas para construir um texto, ou seja, quando eu construo um texto com informações claras e objetivas. A coesão, ela também é a ligação entre elementos do texto. Como assim, professora? Quais são esses elementos? Quais são esses elementos que formam um texto? Bom, a coesão, ela cuidará da harmonia, organização e sentido do texto. Então, são esses elementos que tornam todas as frases, palavras, um texto. E é nesse sentido que entram os pronomes, porque os pronomes ajudam e muito na construção de um texto, pois eles vão evitar a repetição de palavras, que é o sentido do que vamos estudar aqui ao utilizar os pronomes, ok? Então, como havíamos visto na aula passada, os pronomes vão ser aquelas palavras que poderão substituir os substantivos para, como eu já havia dito anteriormente, evitar a repetição de palavras. Então, agora vamos aos exemplos. Olha só. Alice foi ao mercado comprar frutas, verduras e legumes, mas Alice tinha pouco dinheiro. Olha só, percebam a repetição da palavra em amarelo, né? Então, eu poderia ter feito de uma forma melhor, né? Essa frase, ela tem dois substantivos repetitivos. Para que meu texto ficasse melhor, mais coeso, né? Eu poderia substituir o substantivo Alice por um pronome. Qual pronome poderia substituir o substantivo Alice? Ela, né? Então, vamos ver como a frase ficaria? Alice foi ao mercado comprar frutas, verduras e legumes, mas ela tinha pouco dinheiro. Vamos agora aos nossos exercícios que estão na página 13. Vamos ler um trecho desse texto aqui. Cerca de 80% do vapor de água no ar vem dos oceanos, mas a água também evapora de lagos e rios. Percebam que esse pronome está em negrito, tá? E esse ela está se referindo a quê? Está se referindo à água, né? Então, ela pode evaporar até do chão. Da próxima vez que encontrar uma pocinha de água perto de sua casa, observe como ela, olha só, novamente nós temos um pronome em destaque que se refere a quem ou a que? Se refere à água novamente? Não, se refere à pocinha de água. Como ela desaparece com o calor do sol? É porque ela evaporou. Esse ela está se referindo a quem? A água dessa vez? Não, ele está se referindo também à pocinha de água. A água evapora mais depressa num dia quente, mas mesmo quando está frio, a evaporação acontece.
Então, vamos às nossas perguntas aqui embaixo do texto. Sobre o texto lido, marque F para as afirmativas falsas e V para as verdadeiras. Todos os pronomes destacados se referem ao vapor de água. O primeiro pronome destacado se refere à água. O terceiro pronome em destaque se refere à água. Tanto o segundo quanto o terceiro pronome destacado se refere à pocinha de água. Então, você vai ver, retornar aqui ao texto e marcar verdadeiro ou falso para essas questões. Vamos à questão número 2. A questão número 2 diz o seguinte: leia a seguir uma dica sobre como reaproveitar a água. Então, aqui nesse texto, você vai fazer a leitura dele e percebam que o ela está em negrito, logo aqui embaixo. Então, você vai fazer parecido com a questão anterior, né, em que você vai descobrir sobre o que esse pronome está se referindo. Olha a pergunta. A que palavra se relaciona o pronome ela em destaque? Então, ele está falando do quê? De quem? Quem ele está substituindo esse pronome? Você vai escrever. 3. Compare as frases a seguir. Vamos ler as frases. E se a água do aquário estiver muito suja no aquário? Utilize só um pouco de água misturada com água limpa. Segunda frase. E se ela estiver muito suja no aquário, utilize só um pouco da água misturada com água limpa. Perceberam a diferença? Em uma frase, eu utilizo repetição de palavras, né? E na segunda, eu já utilizo pronome para evitar a repetição de palavras. Vamos à letra A. Qual é a diferença entre elas? Então, você vai dizer a diferença, vai escrever a diferença entre elas. Letra B. Converse com os colegas e o professor e responda: por que o autor do texto preferiu usar o pronome ela? Então, por que os textos, principalmente os que estamos trabalhando agora, é utilizado os pronomes para substituir? Eu havia explicado já lá no começo da nossa videoaula. Bom, vamos ler a informação que está no quadro amarelo aqui. Os pronomes pessoais são muito usados para evitar repetição, retomando palavras e ideias e deixando o texto mais organizado. Olha como é importante a utilização dos pronomes para evitar repetições. Torna o texto mais claro, né, mais fácil de se entender e mais organizado. Vamos à nossa quarta questão. Reescreva os trechos a seguir, utilizando pronomes para evitar a repetição de palavras. Então, agora nós vamos pôr em prática todo o nosso conhecimento. Vamos à letra A. A água da chuva pode ser reaproveitada. A água da chuva pode ser coletada para regar plantas. Como eu poderia evitar a repetição de palavras nessa frase? Vamos lá? A água da chuva pode ser reaproveitada. Ela
pode ser coletada para regar plantas. Então, olha só, eu substituí a água da chuva, que estava em repetição, e substituir por ela, né? Então, você vai fazer a mesma na letra B e C. Na letra C, também vamos aplicar a mesma regra do exercício anterior, de evitar a repetição de substantivo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula e até a próxima!